Ora, muito boa tarde, caro aventureiro, e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui na Gamebook Guild, da Guilda sobre literatura interativa e livros-jogos, onde a escolha será sempre tua. E hoje eu vou falar do livro que foi escolhido para esta quinzena, o livro que vocês escolheram naquela story do Instagram há 2 semanas, que foi Eye of the Dragon. Eye of the Dragon foi escrito por Ian Livingstone e foi basicamente o primeiro livro novo que foi lançado quando a Fighting Fantasy estava a ser publicada pela Wizard. Por acaso, este exemplar que eu tenho aqui é da segunda versão da Wizard. Podemos considerar a segunda vaga da Wizard, que é quando tem este formato, não é? Este escudo que é bastante comum nos livros dessa fase da Wizard. E basicamente o objeto, não é? Ou propriamente o dragão em si, não é? O dragão que nós podemos encontrar aqui nesta aventura, está aqui, aparece aqui no centro do escudo. A versão anterior, a edição anterior da Wizard, já é com uma ilustração completamente de corpo inteiro da capa, por assim dizer. Mas pronto, este também não está mau, mas eu preferia mesmo a versão total. Infelizmente só consegui adquirir esta, mas também não interessa, porque o que interessa é mesmo o conteúdo. A capa também é chamativa, atenção, mas o próprio conteúdo é muito melhor. Então, o que é que eu posso dizer em relação a Eye of the Dragon? Ora bem, Hum, esta é uma aventura muito peculiar, mas lá está, ao mesmo tempo, o que é que eu posso dizer em relação a isto? Eh, Esta aventura é. Eu sinto que, e eu acho que já disse isto noutras aventuras, principalmente nas do Ian Livingstone, esta aventura eu sinto que poderia ter sido muito mais. Porquê? A história da aventura é basicamente em que nós somos um aventureiro que está à procura de outras aventuras, de um pouco mais de ação para ganhar dinheiro, como é comum em muitas histórias daqui da Fighting Fantasy. E quando nós estamos em Fang, eh, curiosamente, a 2 dias, penso eu, do Desafio dos Campeões, ou seja, da competição da Masmorra Infernal, nós encontramos um homem num bar chamado Henry Delacour, que nos fala acerca de um tesouro que se encontra numas catacumbas, numa dungeon, não é? Numas masmorras, tipicamente de Dungeons and Dragons, ou da maior parte dos RPGs, que vale uma quantia exorbitante de dinheiro. O problema está em que este artefacto está armadilhado, e para nós o conseguirmos remover com segurança, nós precisamos de introduzir duas esmeraldas que representam os olhos desse mesmo dragão, dessa escultura desse dragão. E esse Henry encontrou um dos olhos, encontrou uma das esmeraldas, e ele oferece-nos essa esmeralda. Não é? Não é? Antes da nossa personagem aceitar o desafio que nos vai ser apresentado, e ele pede-nos para nós entrarmos nessas masmorras e encontrarmos o segundo olho do dragão. E que só com isso nós podemos uh, desarmar a armadilha e conseguir levar a estatueta connosco. Até aqui tudo bem. Até aqui tudo bem. Agora, aqui vai um dos momentos em que nós ficamos, em que nós torcemos muito o nariz, que é esta personagem, o Henry Delacour, que aparece no início e no fim da aventura. Ou seja, quando digo no início, é mesmo só no background. Ele não confia inteiramente em nós. Ele pensa que nós vamos fugir com o dragão. Opa, é legítimo, uma dúvida legítima, mas ele podia ir connosco. Essa seria uma boa possibilidade, uma boa hipótese para nós termos um companheiro. E o Ian Livingstone faz isso nas suas aventuras, inclusive é aqui. Ele dá-nos um companheiro mais ou menos a meio da aventura, mas já lá vou. Mas lá está, o Henry podia ir connosco, já que ele explorou
essas catacumbas, já que ele explorou essa masmorra e sabe os perigos que lá se encontram, hum, e podia ir connosco. Não, ele basicamente, para garantir a nossa lealdade e para garantir que nós voltamos lá, ele dá-nos a beber um veneno de ação lenta. E a nossa personagem, que nesta altura não está dependente das nossas ações, porque isto ainda é o background, isto ainda é estabelecer a história em si, pega naquilo e bebe. Portanto, a nossa personagem é estúpida logo desde o início, porque bebe um veneno de ação lenta. Aliás, bebemos uma coisa vinda de um desconhecido, porque nós não sabemos absolutamente nada acerca deste Henry, a não ser que ele entrou numa masmorra e conseguiu uma esmeralda que diz que é de um olho do dragão, entrega-nos essa esmeralda, que só por si já é valiosa, e pede-nos para ir buscar outra. Mas, tipo, é a única coisa que nós sabemos sobre ele. E, hum, e depois, pronto, nós não temos outra escolha senão ir mesmo à aventura para depois lhe levar o dragão. Agora, onde é que esta aventura se passa? Eu disse aqui que esta aventura passa-se numa masmorra, portanto, existe aqui este é um dungeon crawler, portanto, mais uma vez, com uma vibe muito à Death Trap Dungeon, ou outros similares, escritos pelo Ian Livingstone. Mas onde é que se situam estas masmorras? Isto situa-se no subterrâneo da Floresta da Morte. E eu questiono muito o porquê de haver é que não é como se fosse umas cavernas na, numa zona mais montanhosa, ou numa zona, umas colinas ali à beira, ou dentro da própria floresta, não. É numa, numa, numa cabana de lenhador que nós encontramos logo no início da aventura, e aí existe um alçapão onde nós entramos e basicamente, ou seja, nós entramos por esse alçapão e nós vamos por ali abaixo e entramos na masmorra. E começamos a questionar, ok, como é que isto foi construído? Como é que isto foi. Pá, existe uma geografia muito variada em Alancia, que é o território favorito do Ian Livingstone. É o território onde todas as aventuras dele, pelo menos, agora assim, de cabeça, uma esmagadora maioria das aventuras do Ian Livingstone se passam. Por isso, não haveria problema nenhum ele inventar uma nova caverna. Existem cavernas em Moonstone Hills, por exemplo, um pouco mais adiante. Não é preciso inventarmos uma masmorra por baixo de uma floresta. É um bocado. Não sei, para mim não encaixa. Da mesma forma como não encaixa também nós termos um, nós temos um comerciante lá. Pouco depois de nós termos entrado, nós conhecemos um homem, não é? Que é um comerciante, e que nos leva e que nos apresenta uma série de itens para nós comprarmos. E alguns deles são bastante úteis. Alguns deles, aliás, eu diria que todos eles são úteis à sua maneira. Mas à boa moda de um Ian Livingstone, temos muita, muita, muita coisa para meter na mochila. E eu fico a pensar, e isto eu até vi eu vi esta observação numa outra crítica, numa crítica escrita a este livro, e de facto, quando eu li este livro, eu questionei-me a mesma coisa. Quando eu encontrei o dragão, e na altura eu já tinha as duas esmeraldas, eu pensei, onde é que eu ainda tenho espaço na minha mochila para colocar uma estatueta destas do dragão? Eu tenho que deitar alguma coisa fora. Eu tenho que deitar alguma coisa fora. E vamos ser francos, eu podia tê-lo feito, porque a essa altura do campeonato já estávamos mesmo no fim. Já estávamos no fim da aventura. Portanto, não valia a pena pronto, termos montes de coisas que nunca foram utilizadas. Portanto, temos aqui muitos tropos do Ian Livingstone, portanto, a masmorra, o facto disto continuar a ser em Alancia, haver várias referências a livros, a shopping list muito grande, muito extensa. Portanto, há aqui muita coisa que vem do Ian Livingstone, e a própria masmorra em si, aquilo que nós exploramos, não sei, parece quase material recusado,
ou seja, material não usado para a Masmorra Infernal. É como se fosse aquele material que não aquelas ideias que não foram utilizadas na Masmorra Infernal ou no Desafio dos Campeões também, porque o local é o mesmo, e foram aplicadas aqui. Porque, não sei, é tudo muito genérico. Não há muito que eu possa falar nesta aventura, porque é muito à base do corredor, bifurcação, porta. Corredor, bifurcação, porta. Não há muita variedade. Existem alguns perigos, existem certas personagens interessantes que nós encontramos. Algumas ajudam-nos, outros não. É, é basicamente esta aleatoriedade, mas ao mesmo tempo é genérico, porque não há aqui muito que nós consigamos pegar. Não é tão rico, não é tão vívido, não é tão inesperado como, por exemplo, a Masmorra Infernal. E é por isso que eu coloco a Masmorra Infernal como um dos meus livros favoritos, está no meu top 10, exatamente por causa disso, pela maneira como essa masmorra foi construída, toda a variedade de armadilhas, as personagens que encontramos. Quando nós encontramos o Throm, ele é uma personagem bastante interessante, é um bárbaro, mas criamos ali uma ligação com ele. Aqui nós temos um aliado, desta vez é um anão, chamado Little Big, que é, se não me engano, primo do Big Leg, e para quem leu A Floresta da Morte, sabe que o Big Leg é o anão que nós encontramos no início, que morre a tentar encontrar o martelo de guerra do Gillibrand, do rei de Stonebridge. E o Little Big é um primo dele que foi capturado lá na masmorra e depois nós encontramos-lo e ele é o nosso companheiro. Pronto. É basicamente isso. Aliás, o próprio Little Big tem um histórico com o Henry Delacour, só que ele conhece-o com outro nome, que é o Sharkle. E depois, claro, no fim temos este grande twist que o Sharkle e o Henry Delacour são a mesma pessoa. Porque nós mal saímos da masmorra, e aqui está também outra coisa completamente parva, porque carga d'água, a sério, vejam bem isto. Nós recuperamos o dragão, nós conseguimos ter o dragão, imediatamente a seguir conseguimos abrir uma porta para o exterior e do outro lado, mesmo lá fora, está o Henry Delacour à nossa espera. E eu pergunto-me, para que carga d'água é que este indivíduo me fez beber veneno para me obrigar a ir ter com ele, se ele no fim já lá estava à minha espera? Eu não percebo. É isso que eu não percebo. Pá, lá está, mais uma razão das duas, uma. Ou ele já ia estar lá à minha espera, ou vinha comigo. E ajudava-me, porque ele já lá esteve, ele encontrou uma esmeralda, ele conhece os perigos que lá há, ele podia ajudar-me a lidar com aquilo, mas não fez isso. Obrigou-me a beber uma porcaria qualquer, obrigou-me a jurar que eu ia ter com ele, mas depois é ele que vem ter connosco. E, e é isto que eu não. Lá está, são estas coisas que parece que pronto, não foram bem pensadas. E depois querem saber a pior parte. Eu até estou a gaguejar, pá, porque isto é tanta coisa aqui que uma pessoa eu até começo a gaguejar. Mas querem saber qual é a melhor parte? E quando eu digo a melhor parte é de maneira muito irónica. É que no fim, quando nós derrotamos o Henry Delacour e vamos para Stonebridge com o dragão, vamos com o Little Big, nós estamos lá com o Iastromo, que é o feiticeiro mais famoso da Fighting Fantasy, basicamente. Ele diz claramente que isso não existe. O veneno da ação lenta, se tivesses tomado um veneno da ação lenta já tinhas morrido, por isso não te preocupes, não bebeste nada do género. Ou seja, mesmo aquela história do veneno da ação lenta nem sequer foi verdade. Portanto, foi uma coisa introduzida numa forma estranha. A nossa personagem estupidamente bebe aquilo e nem sequer é veneno e nem sequer era preciso beber porque o indivíduo que nos deu a beber aquilo já estava à nossa espera no fim. É incrível. É assim, eu não estou a dizer que este livro, atenção, eu não estou a dizer que este livro é mau, este livro é um bom entretenimento, mas
entre este e a Masmorra Infernal, eu posso dizer que este é mais fácil, embora perto do fim nós tenhamos algumas coisas mesmo típicas do Ian Livingstone. Portanto, entre a grande shopping list, nós, para podermos avançar para, para a parte final, nós precisamos de ter obtido uma série de chaves, chaves com números. E essas chaves depois têm que ser usadas uh, têm que ser usadas numa determinada sequência. Nós o que acontece é que chegamos a uma parte em que nós encontramos uma parede com várias armas presas, e por cima de cada arma existe umas caixinhas com fechaduras. E as fechaduras têm todas uma determinada. Estão feitas de um determinado tipo de metal, ouro, ferro, prata e outros. E nós temos que utilizar chaves que correspondam a esse mesmo tipo de metal. As chaves têm números, portanto, isto é um sistema anti-batota. E basicamente, quando nós abrimos esses cubos, não é, que estão dentro da parede, nós encontramos lá uma nota que fala sobre a ordem em que nós temos que remover aquelas armas. Portanto, aquelas armas têm que ser removidas uma a uma por uma determinada ordem, e essa ordem é estabelecida nas 5 caixas que nós abrimos. Portanto, lá está, não é obrigatório nós termos as 5 chaves, mas quanto mais tivermos, melhor, porque ajuda-nos a perceber qual é a ordem que nós temos que remover as armas. Na minha aventura, eu consegui encontrar 4 das 5 chaves, e lá está, ao ter 4, nós já sabemos, por exclusão de partes, qual é a arma que falta saber a ordem, cuja ordem a gente falta saber, e, hum, e com isso nós conseguimos adivinhar a ordem correta. Se nós não soubermos a ordem, e se nós falharmos alguma das chaves, ou se falharmos as chaves todas sequer, nós temos de ir por tentativa e erro, só que o erro aqui é um game over. Nós perdemos automaticamente. Se nós tentarmos remover a arma errada, na ordem errada, perdemos completamente. Portanto, há esta condicionante, mas não é nada que seja impossível de obter. Com sorte, nós podemos até fazer a ordem certa. É pouco provável, mas conseguimos. E é isso que torna esta aventura mais fácil do que a Masmorra Infernal, porque na Masmorra Infernal, e mesmo no Desafio dos Campeões, nós temos de ter exatamente aqueles objetos. Se nós não tivermos, isto não é por tentativa e erro. É mesmo game over. Portanto, é preciso mesmo pronto. Aqui é preciso ter atenção que é necessário obter as chaves, mas tirando isso, não é nada impossível. O que é que eu posso dizer mais em relação a este livro? Eu não tenho falado das ilustrações nos últimos vídeos, mas eu tenho que forçar um bocadinho mais a questão das ilustrações, porque as ilustrações fazem parte daquilo que é a Fighting Fantasy. Eu não digo livros, jogos no geral, mas Fighting Fantasy sem ilustrações já fica bastante despida. E eu tenho que falar das ilustrações, principalmente deste livro, pronto, tenho que destacar porque foram desenhadas por Martin McKenna. Portanto, Martin McKenna era o meu ilustrador favorito e infelizmente ele deixou-nos há uns anos, mas ele deixou-nos também aqui um legado espetacular de ilustrações muito boas que encaixam perfeitamente na atmosfera de qualquer aventura da Fighting Fantasy. E pronto, este foi o Eye of the Dragon. Este foi um vídeo um bocadinho mais curto, porque também não há muito para dizer. Muito daquilo a maior parte do que há para dizer é mais no início e no fim. A meio não há muito sumo para espremer. E mesmo a personagem que nós temos como companheiro, o Little Big, embora seja interessante e tenha bastante personalidade, não fica o suficiente para nos deixar, para nos cativar. Portanto, pelo menos essa a minha opinião em relação a esta personagem. Portanto, não há aqui muito a dizer, não há muito mais a dizer em relação a este livro. É interessante,
Eu não o recomendaria como primeira aventura para alguém, mas se eu tivesse que escolher entre esta e a Masmorra Infernal para a primeira vez, para alguém que está a iniciar, se calhar este até seria uma coisa mais suave. Ou então, em vez de entrarmos numa masmorra por baixo de uma floresta, por que não explorar a floresta em si e pegar na Floresta da Morte, que também é um bom título para começar. Portanto, aqui ficam as minhas dicas. Eye of the Dragon não é um mau título, mas está muito, muito longe de ser também um bom título. Acho que está ali muito no campo do irrelevante. E pronto, e foi esta a minha experiência nas Aventuras Fantásticas desta quinzena. Espero que tenham gostado. Hoje, ao fim do dia, vai surgir uma nova, uma nova votação, mais 2 livros que vão ser estabelecidos para a próxima quinzena. Portanto, para este vídeo, espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem em gosto. Se não gostaram, cliquem em não gosto. Usem a caixa dos comentários para dar sugestões, opiniões, aquilo que bem entenderem. Falem deste livro, se vocês já tiveram alguma experiência com ele e o que é que vocês acharam. Subscrevam no canal, cliquem no sino para receber notificações em relação aos vídeos que eu for lançando aqui na Game Book Guild. E já sabem, eu espero contar com a vossa presença no próximo vídeo aqui na Game Book Guild. Até à próxima.